Boas, pessoal. Está a começar mais um episódio do Roycast. Aqui um projeto meu, Daniel Godinho, para quem não me conhece, e aqui do ilustre, do magnífico Diogo Rego. Gosto. Foi bom, não foi? Foi, continua. Nós aqui costumamos dizer que entregamos conversas com retorno. Empresários e empreendedores de sucesso serão convidados a partilhar muitas das suas histórias, das suas experiências, aqui neste podcast. Marketing, vendas, liderança e muitos outros temas serão debatidos nos próximos momentos. E hoje nós vamos viajar aqui com um convidado extremamente especial, não é? Vamos, sim senhor. Eu acho que vamos realmente viajar, Daniel. CEO da Famatour e fundador da Cruise Lovers, uma plataforma dedicada à partilha de informações sobre cruzeiros, incluindo navios, itinerários e dicas para portos de escala. Apaixonado por viagens marítimas, utiliza a sua experiência para ajudar entusiastas de cruzeiros a planear as suas aventuras. Além disso, partilha regularmente dicas e conteúdos relacionados com cruzeiros nas suas redes sociais, inspirando outros a explorarem o mundo através do mar. Sem mais demoras, damos as boas-vindas ao incrível Marco Lima. Gostaste da apresentação? Gostei muito. Muito obrigado pelo convite. Obrigado nós. Muito obrigado, Marco, por Eu acho que estás aqui connosco. Acho que vai incrível. ser Eu gosto tema... muito deste tema. Eu também. Vai ser incrível. Vai ser muito Vamos bom. viajar. Vamos viajar, exatamente. Vamos para uma viagem. Bom, Marco, olha, vou-te fazer das questões mais difíceis, mais complicadas aqui. Vou ser já assim mau contigo, estou a brincar. Quem é o Marco? Quem é o Marco? Eu defino-me como uma pessoa curiosa, uma pessoa que gosta de experimentar, gosta de viajar e acima de tudo sou marido, pai e tento levar em frente o meu projeto de empreendedorismo que junto com o meu gosto pelas viagens. Defino-me sobretudo como uma pessoa curiosa. Boa, e já agora, como é que nasceu a Famatour? E aqui também depois, posteriormente, a Cruise Lovers. Ok, a Famatour já existia, já existe há 16 anos. Eu trabalhei na Famatour e a meio da viagem decidi que aquele era o meu negócio, aquilo fazia todo sentido eu comprar a empresa. E assim foi. Passado 5 anos, mais ou menos, de estar na Famatour, decidimos chegar a um acordo e eu comprei a empresa. Mais tarde, durante a pandemia, é que surge o blog, o Cruise Lovers, uma espécie de catarse, estava fechado, sem nada para fazer. Então passava o meu tempo no fundo a criar conteúdos sobre este meu gosto dos cruzeiros, que depois se verificou mais um negócio do que propriamente um passatempo. Boa. Interessante até nessa questão que tu disseste que eras um colaborador, um funcionário da empresa que hoje é tua. O que não é muito normal. O que não é normal, mas normal. possivelmente há um muitas caminho pessoas que interessante. pensam no seguinte: ok, estou aqui neste negócio, e há pessoas que até podem ambicionar, se calhar isto um dia pode ser meu. Como é que te deu aí o clique de, ok, eu posso ficar com este negócio, efetivamente eu posso ficar à frente, porque lá está, como tu disseste, não é normal. Como é que foi esse momento de viragem de jogo na tua vida? Eu acho que acabou por ser... Eu já disse isto algumas vezes, eu não gosto muito de trabalhar para os outros. Mas a vida prega-nos algumas partidas e, entretanto, já fali algumas vezes e então tive que trabalhar para outros. Eu acho que a compra da Famatour foi... reuniram-se aqui uma série de fatores que culminou porque eu estava interessado em comprar, a outra pessoa estava interessada em vender e então fomos alinhando. Eu percebi ao longo do tempo que eu estava lá que a empresa tinha muito potencial e não estava a ser espremido, digamos assim. E então juntou-se a fome com a vontade de comer. Basicamente foi isso. Mas andando aqui mais para trás, provavelmente, de onde é que vem esse gostinho pelos cruzeiros e pelo mar, digamos assim, para eventualmente até trabalhares aqui na Famatour? Já faziam só isso? Não, Famatour? não. Era mais também genérica? fazíamos isso, mas era uma agência mais generalista.
tudo remonta a 2002. Ainda não trabalhava no turismo e fiz o meu primeiro cruzeiro no Paquete de Funchal, um Lisboa-Lisboa com overnight em Ibiza. Imagina, há muitos anos atrás aquilo era, apesar de ser o Paquete de Funchal, que era um navio ainda bastante arcaico, mas naquela altura foi completamente fascinante. O mar, eu já gostava do mar, sempre vivi perto do mar, mas depois o contacto com o navio em si, com as rotinas, com a noite, com conhecer vários destinos. Na altura não tinha muita possibilidade de viajar, e o facto de conseguir viajar numa semana, conheci logo várias cidades. Aquilo entusiasmou-me, fascinou-me mesmo. No ano seguinte volto a repetir um itinerário muito semelhante, e eu disse, é isto, as minhas férias, sempre que eu puder, é isto que eu quero. E depois mais à frente, quando entro para o turismo, aguçei ainda mais o apetite sobre os cruzeiros, e fui explorando e fui aprendendo, fui pesquisando, fui aprofundando este meu gosto, e chegou até agora. E eu até te queria questionar relativamente a isso. Lá está, que era uma agência mais generalista, depois acabaste por introduzir aqui um bocadinho mais a vertente da parte dos cruzeiros. Foi um pouco aqui de necessidade de ter um outro serviço, agregar aqui também uma especialidade. Sentes que também as margens, ou seja, é diferente, não é? Explica-me um bocadinho mais esse processo. Eu acredito que foi a minha paixão que contagiou os clientes. A forma como eu falava de Palma de Maiorca era completamente diferente do que eu falava de um cruzeiro no Mediterrâneo. A forma como eu demonstrava e conseguia transmitir o gosto, ou conseguia transmitir a viagem que ia proporcionar àqueles clientes num cruzeiro nas Caraíbas, era completamente diferente da forma que eu transmitia um pacote de férias no México ou em Punta Cana, percebes? Ou seja, eu acredito que foi este meu entusiasmo, esta minha paixão por cruzeiros, não diria que eduquei, mas de certa forma entusiasmei e passei a converter alguns clientes céticos em relação aos cruzeiros. Agora está um bocadinho na moda, certo. Mas há 15 anos atrás, 20 anos atrás, era assim uma coisa, custa muito dinheiro, sim. Não, tenho medo, tenho receio, e eu acredito que foi esta junção do meu gosto pessoal, da minha paixão por cruzeiros, que desplotou não só nos clientes, mas depois também fizemos com que nos focássemos mais nesse tipo de produto, que percebemos que tinha e tem uma margem muito grande de progressão no turismo em Portugal. No mercado. Sim. E tu, por exemplo, tu lidas também, muito dos teus clientes, não é só a pessoa normal, também tens muitos empresários, empreendedores que acabam por querer fazer um cruzeiro ou fazer uma viagem juntamente contigo, e há muito essa questão, principalmente novos negócios ou pessoas que estão a começar, da questão de tirar férias, que é quase um peso em cima. Vou tirar férias, vou viajar, não posso, tenho um negócio. Tu sentes, às vezes, os teus clientes, quando chegam até ti pela primeira vez, olha, vou viajar, mas é a primeira vez que faço uma viagem assim. Quando eles regressam, existe efetivamente uma mudança diferente na vida das pessoas? Há mais benefícios do que malefícios? Qual é que é a tua opinião? Há alguns estudos. Eu não sou a pessoa mais indicada para te responder a isso num sentido sei lá, num sentido técnico, científico. Exato. Mas há estudos que dizem e que confirmam a saúde mental das pessoas melhora quão mais dias de lazer, dias de férias tiram por ano. Há pessoas que as férias não são períodos de lazer, mas é quase uma necessidade para o seu bem-estar psicológico. Agora,
o físico duvido, porque há férias que são cansativas. É verdade. Mas sim, há pessoas que necessitam mesmo desses períodos de pausa, de lazer, e depois aí entramos nós numa perspectiva de chave na mão. As pessoas não têm que se preocupar com nada. É escolher o destino, escolher o cruzeiro, escolher o itinerário e aparecer no aeroporto, porque nós tratamos do resto. A documentação, check-ins, visitas nos destinos, restaurantes para almoçar, espetáculos de teatro, tudo. No final é só levar as suas bagagens para o aeroporto e o passaporte. E que público-alvo é que, por exemplo, na Famatur, neste caso focado aqui na parte dos cruzeiros, é que existe? Ou seja, quem é que realmente compra isto? Isso é uma pergunta interessante porque tem vindo a mudar ao longo dos anos. Nós chegamos há dias de um cruzeiro de grupo e tivemos uma média de idades de 59. Okay. O mesmo cruzeiro no ano passado tinha uma média de idades de 63. Ou seja, num ano a diferença, ou seja, a idade média dos passageiros baixou significativamente. E é isso que nós concluímos. Os cruzeiros não são para velhos, ok? Também há cruzeiros para pessoas. Mas é algo que está na sociedade um bocadinho, não é? Sim, são alguns dos mitos que ainda permanecem em algumas pessoas. Os cruzeiros são para pessoas com mais idade. É um facto que em fevereiro ou em março há pessoas, há mais pessoas reformadas a fazer cruzeiros. Claro, mas se tu fores a fazer em julho ou agosto, provavelmente esta média de idades baixa consideravelmente. Há muitas pessoas a fazer cruzeiros com famílias, crianças. Aliás, saiu recentemente um estudo que jovens, 18, 25, 30 anos, estão a preferir fazer viagens de cruzeiros do que viagens de resort. Precisamente por isto que acabei de falar. Conhecem vários países na mesma viagem, têm todo o seu budget muito controlado, ok? Tu podes sair para viajar de mochila às costas durante um mês, não sabes quanto é que tu vais gastar. Tu não sabes quanto é que isso te vai custar. Tu sabes que custou o voo X, o hotel das primeiras noites Y, mas depois o meio da viagem anda ali um bocadinho na incerteza. Numa viagem de cruzeiro, tu consegues definir muito bem todo o teu orçamento de viagem. Obviamente que depois foges, se quiseres, com extras, mas tudo o que tu necessitas está precisamente identificado. Boa. Sim, eu até tenho essa questão relativamente até de cruzeiro, porque é se calhar um mito para muitas pessoas que não viajam cruzeiro, que é fica mais caro ir de cruzeiro do que ir para um resort. Não fica, e eu explico-te porquê. Vamos pegar num exemplo que é mais comum nas férias, os pacotes de uma semana para as Caraíbas. Exatamente. Se tu pegares num pacote de férias tradicional de Caraíbas e juntares-lhe, sei lá, uma visita a Chichén Itzá, mais uma visita a Havana, mais uma... whatever. Juntas-lhe aqui 2 ou 3 visitas e vais pagar, vamos falar em números que as pessoas gostam de saber, vais pagar 80, 100 euros por cada excursão. Se o pacote custou 1000 euros, já vais pagar 1300 ou 1400, depende de... Isso já está incluído num cruzeiro. O facto de tu não teres que regressar ao destino, ao hotel, novamente. Portanto, paras hoje na Jamaica, amanhã paras nas Ilhas Caimão, depois paras nas Bahamas. O preço, um comparativo de preços entre uma semana de resort ou uma semana de cruzeiro e o que o cruzeiro te oferece mais, porque o cruzeiro não é só um hotel. O cruzeiro tem 10, 15 bares, 10, 15 restaurantes, teatros, escorregas, pistas de karting. Cidade ambulante. A oferta de um produto versus o custo é, sem dúvida nenhuma, muito mais interessante num cruzeiro. Isso não tenho dúvidas.
e acaba por ser muito mais abrangente a nível de faixa etária. Porque no navio consegues ter atividades para vários públicos, o resort já é um bocadinho mais definido. Ou é para maiores de 18 anos, ou é para famílias, ou é para. Num cruzeiro, num navio de cruzeiro, consegue ser muito mais abrangente. É verdade, tudo. E aqui, e falamos um bocadinho sobre isso, e estamos a falar que aqueles mitos que realmente, para aqui desmistificar a coisa, e continuando aquilo que estamos a falar, de viajar no navio. Quais é que são aqueles que te parecem normalmente tu ficas outra vez a mesma história? Felizmente já são cada vez menos. Mas a idade é logo o primeiro. Pois, exato. Depois, o navio balança muito. Tenho medo de enjoar. Sim, isso é muito comum. Eu não sei nadar. Não sei nada. Foi aquilo Se vai ser estilo Titanic, o que é que eu faço? Pois, isso eu também não sei voar e ando de avião. Portanto, depois outro mito que... Isso foi mundo gigante e como um navio. Outro mito é os cruzeiros são muito caros. Epá, se as pessoas pesquisassem um bocadinho, e há alturas do ano que eu quase digo que as companhias pagam para as pessoas viajarem. Pois. Há cruzeiros a custar 200 euros, 300 euros. Agora, vais-me dizer, mas temos que meter o voo. Temos. Claro. Mas temos que meter as taxas. Temos. Mas os cruzeiros não são caros. Os cruzeiros não são caros. E esse é um mito que as pessoas... Claro que um navio que acabou de estrear nas Caraíbas não vai custar 1000 euros. Sim. O próprio navio já é uma experiência, não se trata só de uma viagem. Portanto, o enjoo, o cruzeiro é para pessoas de mais idade, os cruzeiros são caros, isso é tudo mito. E aquela questão de é muita gente, as coisas ficam atoladas e a comida, isto existe de tudo, as opiniões, não é? Qual é a tua opinião sobre isso? É muita gente, enorme que tens. É muita gente quando tens um cruzeiro para 5 ou 6 mil pessoas e está cheio. Exato. Agora, se tu identificares que o teu gosto ou a tua preferência vai para um navio de 800 passageiros, não é muita gente. É um bocadinho mais caro, mas claro, é muito mais exclusivo. Se tu identificares, temos o Mário Ferreira que com navios de 200 ou 300 passageiros, ninguém pode dizer que é muita gente. Exato. Ok? Agora, há aqui uma coisa que temos de desmistificar. Os cruzeiros não são todos iguais. Pois, dá muito essa sensação. Tu tens Não dá? mega navios, Isso. e eu gosto de mega navios, atenção, muita atividade, muita festa, muito entretenimento, diversos restaurantes, mas também tens navios bastante mais pequenos. Agora, se eu quiser se eu quiser reservar um cruzeiro e olhar apenas para o preço, se calhar os mais baratos são aqueles que tem muita gente. Porquê? Se fosse para um hotel que tem 5 quartos, claro, um hotel boutique, não vai custar o mesmo um hotel que tem 1000 quartos. Portanto, os cruzeiros são todos diferentes e são adaptados para qualquer tipo de exigência e de preferência. Boa. E tu tocaste aí numa questão de que as companhias quase que pagam para viajar. É possível fazer um cruzeiro grátis? Aí viajar de graça. Eu quero. Que eu saiba. Tem. Que eu saiba, não. A não ser que alguém te convide. Mas que eu saiba, não há nada grátis. Podia haver. Às vezes, quando nos teus anúncios não recebes aí pessoal que está à espera de receber uma viagem grátis. Às vezes acontece. Às vezes acontece, mas são exceções. Muito bom. Quais é que seriam aquelas... Para ti, já fizeste não sei quantos cruzeiros, na verdade. Quantos cruzeiros já fizeste? Não contabilizei, mas deve andar perto dos 50. Coisa pouca. Portanto, tu poderias construir agora um pacote. Um cruzeiro. Do zero. Quais é que eram aquelas características que tu definias como, ok, eu só vou para aqui porque isto é que interessa. Ou seja, pouca gente, determinados bares ou não. Porque isto para eu entendo a tua pergunta. Entenderem. Mas a resposta tem que ser depende. Claro. Depende do teu budget. Depende com quem tu viajas. Se viajas com companheiro ou companheira, se viajas com filhos, se viajas com amigos, se viajas sozinho.
tudo isso vai ter muita influência na escolha da viagem. Portanto, eu, neste momento, se fosse viajar com a minha mulher, escolheria uma companhia. Se fosse viajar com a minha mulher e com a minha filha, escolheria outra. E dentro dessas companhias, escolheria um determinado itinerário de uma companhia e um navio. Ou seja, da mesma companhia, do mesmo itinerário, tens vários navios. Portanto, é muito difícil. Por isso é que eu digo, os cruzeiros são todos diferentes, todos para públicos diferentes. Vocês na Famatur fazem essa triagem e ajudam. Sim. Nós tentámos conseguir identificar. Uma das nossas vantagens é que o cliente repete, a taxa de repetição é alta. Okay. Então nós vamos construindo um conhecimento apurado do que é que o cliente prefere, do que é que o cliente gosta. Há clientes que dizem, Marco, vi este itinerário na internet, vê-me. E eu disse, Diogo, esquece, isto não é para ti. Sim. Aí não é para mim que é, mas é barato, é porreiro, eu gostei. Mas por causa disto e disto, não está dentro daquilo que nós identificamos que são os teus gostos, percebes? E explicámos porquê. O Daniel vai viajar com os filhos e vi um cruzeiro só para adultos. Obviamente que ele ia ficar sozinho. Mas há coisas que não se enquadram. E às vezes nós dizemos, olha, por menos valor, tens isto que encaixa perfeitamente nas tuas preferências. E pomos o cliente à vontade e a pensar, ok, tem aqui uns tipos que tratam disto por mim. Boa. Mas qual é que foi aquele... Isso é uma excelente sugestão e acho que é importante, lá está. Tudo é onde depende. Depende do teu budget, depende de onde é que tu queres viajar, o que é que queres fazer. Às vezes uma pessoa está com uma coisa na cabeça que não faz sentido, sem dúvida. Mas olhando um bocadinho para ti, naquilo que tu já fizeste, qual é que foi aquela viagem de cruzeiro que tu ficaste, aquele barco, aquele barco, não, navio, aquele navio, aquele itinerário que tu ficaste tipo, incrível. Voltaria a repetir várias vezes. Olha, eu acabei de chegar de Dubai, Golfo Pérsico, e já fiz 8 vezes. Provavelmente será um dos itinerários que eu mais gosto. Acho que é bastante completo, cultura, praia, calorzinho, que eu gosto. Eu sou chinelinho e cervejinha. Mas volto a dizer, o itinerário é incrível para mim, qualidade de preço é excelente. Mas depois tens navios que te surpreendem. Tens um Explorer Journey, por exemplo, que tem 800 passageiros, que tem um luxo brutal, fora de série, onde tu és tratado como um príncipe, com toda a atenção aos pormenores da alimentação. Depois tens um Virgin que é só para adultos. Uma animação muito adulta, mas que completamente disruptiva. Esquece tudo que tu ouviste falar sobre cruzeiros, porque a Virgin é o contrário, com uma excelente alimentação também. Okay, que isso é sempre um ponto importante. Depois tens a Royal Caribbean com mega navios, dividido por bairros, que podes levar a família toda, um grupo de amigos. Tens a MSC, tens a Costa, a MSC tem 20 e tal navios. É o que se ouve mais, é o que se sente que se ouve mais. Tem uma comunicação muito mais fácil, muito mais próxima com o cliente e qualidade de preço, a MSC, sem dúvida nenhuma, que é a escolha do consumidor, digamos assim. Pois é, são isso. Mas há várias. O Explorer, fiquei um itinerário. A Escócia, a Islândia, num navio daqueles, é uma experiência, ok, não é para toda a gente, claro, mas é uma experiência mas há mais, ok? Agora, é difícil também dizer-te, porque gosto de um navio, gosto de um itinerário, gosto desta porque tenho esta experiência, ou pela companhia, mas também é difícil de escolher um. Mas resumindo, para que fique lá em casa, para que percebam, há literalmente navios e pacotes para todas as carteiras. Para todos os gostos, todas as carteiras, todas as alturas do ano. O Alasca, por exemplo, é uma experiência fora de série. As ilhas gregas, não há um. Há vários.
Depende, lá está, da altura, com quem. Muito bem. Olha, nós queremos lançar-te aqui uma pergunta que lançamos a todas as pessoas, mas eu gostava de, não só na questão do negócio, mesmo até para a tua vida pessoal, que é, qual é que foi a aprendizagem que te trouxe mais ROI? Possas partilhar assim, mesmo que tu não queiras partilhar do negócio, mas queiras partilhar da tua vida, acho que é interessante, até porque essa questão da riqueza das viagens deve ter trazido traz muita coisa. bagagem. Qual foi a atividade? Aprendizagem. Aprendizagem. Mas, provavelmente foi ter percebido que precisava de ajuda para o meu negócio. Boa. Se eu tivesse percebido mais cedo, se calhar teria tido mais ROI. mas sim, se calhar foi perceber não é? na altura certa que nós, empresários, nós empreendedores, precisamos de ajuda. Bem, não é vergonha pedir ajuda. E se calhar foi essa. O caminho do empreendedor, do empresário é um bocadinho solitário. É muito solitário, não é? Às vezes nós achamos que sabemos tudo sobre o nosso negócio, está tudo controlado, não é? Está tudo incrível. Nós achamos que sabemos tudo e se eu posso fazer em jeito de conselho, achamos nunca escutamos o suficiente de pessoas que podem acrescentar um bocadinho mais e o escutar é uma coisa que eu tenho aprendido, desenvolvi essa característica mais porque o escutar faz-nos perceber que nós temos ainda muito, muito para aprender, mesmo sobre o nosso negócio, que nós achamos que ninguém melhor do que nós percebe. Sim. Muito bom. Muito bom. Avançamos aqui para os dilemas. Os dilemas, vamos para os jogos. Vamos aqui para o cérebro a ferver. Portanto, um pequeno contexto. Deixa lá ver. Interessante. Não tem nada a ver sobre o teu negócio? Não, fica já aqui. Nada a ver. Portanto, um dilemazinho, E não tem nada a 3 ver sobre opções e ver aqui onde é que isto vai dar. Vamos Ok? viajar. Vamos viajar, exatamente. Imagina que geres uma startup de delivery de comida saudável. Surge a hipótese de expandir para fast food tradicional e espetáculo. Altamente lucrativa e com forte procura. Mas isso pode prejudicar a reputação da marca que tens sustentável conquistaste até agora. Portanto, qual seria a tua estratégia, Marco? 3 opções, depois se quiseres acrescentar mais alguma, estás à vontade. Entrar no fast food, portanto, aproveitavas aqui a oportunidade e maximizavas o lucro, mesmo arriscando a imagem saudável que tu tens. Manter o propósito, recusas completamente e continuas fiel ao conceito saudável, apostando no crescimento a longo prazo e crescendo devagarinho. Ou aqui um pouco das duas, lançavas uma submarca, se calhar, paralela, para o segmento de fast food, sem ligação direta à marca-mãe. Dilema. Um dilema. O dilema ético com o dilema Exato. E de retorno. financeiro. De retorno mais rápido, não é? Eu acho que eu sou um gajo de consensos. Portanto, eu acho que escolheria a C. Ok. Porque nós não estamos sempre certos e às vezes ao longo do caminho percebemos que temos que ajustar velas e se calhar eu manteria a comida saudável, mas ajustava o negócio e ficaria e lançaria uma submarca. Uma submarca que faz Eu não sou fundamentalista em nada, portanto eu tenho convicções, mas posso alterá-las a qualquer momento e acho que era um novo desafio que com a aprendizagem do primeiro negócio acho que teria já alguma vantagem para lançar o segundo. Boa. Provavelmente. Muito bem. Incrível. E o que é certo é que isto cresce, não é? Exatamente, este negócio está em crescimento em alta escala. Está E agora crescendo. Há mais? há mais, Há sim um senhor. segundo Agora jogo. vamos ao ROI Team, em que tu és sócio investidor deste negócio e vais ter que ter o teu painel, a tua equipa maravilha, 4 empreendedores, Exato. 4 funcionários C-level, um diretor executivo, um CEO, um CMO, um CFO e um COO, ou seja, diretor executivo, diretor de marketing, diretor financeiro e diretor operacional. É meio opcional. Aqui dentro de um saquinho que nós temos com algumas personalidades,
ao qual tu vais tirar virado para baixo 4 cartõezinhos e depois... Baralhaste, Daniel. Baralhei, sim senhora, baralhei. Tu fazes sempre esta Tem que pergunta. ser, tenho que confirmar. Tiro 4. Tiras 4. Tiras 4, colocas ali. Também se não baralhasse, olha, o raciocínio é sempre diferente. Pois é. Ah, pois. E o tipo de negócio também. 1, 2, 3, 4, já está. Certinho. Boa. Agora podes ir mostrando ali para a câmara. Ok. Epá, este é muito fácil. Não sei Ok. quem é. Ok? É o CEO da Sport TV. Pronto. Ok. Mas mostra aos outros para depois tomares uma decisão Mas assim em isso- conjunto. Marta Temido. Ok. Ok? Baralhaste, Daniel. Baralhei, sim. Exato. Jorge Mendes. Jorge Mendes. E Fanny. Baralhaste, Daniel. Então, Portanto, CEO da Sport TV é o Nuno Pires, que tem Nuno, uma formação desculpa. muito forte em marketing, já esteve na Small Compal e por aí fora. E o resto, conheces? conheço. Pronto. Então, pá, eu vou acreditar. Atenção que isto é uma cadeia de fast food. Comida saudável. Ok, ok. Acho que é importante. Então, eu vou colocar o Nuno como CEO, Mandar nisto tudo. porque acho que alguém tem que ter estratégia. E aqui dos outros três, estratégia, a Fanita, não. Seria o Nuno CEO. Nas finanças eu colocaria o Jorge. O homem do money. O Jorge é O que não e agora, falta. estou indeciso. Qual é que eram os outros dois cargos? Operacional e marketing. Ok. Aí, Escrevi é. aqui Jorge Finanças. Em vez de... É, no fundo é isso. Ele sabe também. Operacional e marketing. Eu punha epá, eu punha a Marta Ok. com os dois cargos e despedia a Fanny. Pode ser? Não. Pode ser. Então eu ponho a Marta na operação e a Fanny no marketing. Acho que pode ser que tenha um processo criativo. Olha que a Fanny emagreceu imenso. Olha, Cá está. Olha, Emagreceu mesmo muito, portanto. exato. E ela agora ia E a- vender a parte do fast food. Estás a E a ver? Marta Temido veio da saúde. da saúde, sim, da saúde. Poderia ser fast food hambúrgueres saudáveis, já viste? Podia ser. Tem de ser, não? Ora, o Mac tentou fazer isso, visto o que é que fez? Acabou com aquilo. Não, mas aqui é uma cadeia, uma startup delivery de comida saudável. Agora ia saudável. transformar em fast food, poderia ser Pá, saudável mas na assim, mesma. Marca, ele optou pela sua marca, não é? Eu acho que Dualidade. baralhaste mal. Baralhaste mal. Não, mas Achas que não ia ter sucesso? é a tua cara. Não, acho que É a tua cara, essa equipa. não, acho que sim, mas o bottom estava definido por natureza. Podia ser a cara da marca. Pois é Podia isso. Claro. ser apenas a cara da Eu marca. acho que ia ter grande sucesso. Eu Tens acho aí que sim. Jorge Mendes aí a trancar o. Eu não tenho nada o contra a golfe. Fanny, atenção. Não, ninguém tem, no fundo. Ninguém não tem no fundo. Eu não tenho, ninguém tem. Portanto, ao contrário. incrível. Portanto, Estás satisfeito com a tua equipa? Estou. Pronto, é isso que interessa. numa resposta até confiante. Eu acho que o Jorge, passado uns tempos, lançava uma OPA ao Nuno Pires e ficava com o cargo e remodelava O sistema o todo. sistema todo. Muito bem. Para terminar, muito bom. Para terminar aqui, para quem está eventualmente a iniciar esta vida de empreendedor e quer começar aqui a ter algum negócio e olhando também aqui um bocadinho para trás na tua vida profissional e como empresário, quais é que achas que foram aqueles primeiros passos ou são os primeiros passos ideais para alguém que está a começar e não os deve evitar todo para ter o maior ROI possível? Ok, agora deixando o jogo e Exato. falando um bocado a sério, eu já falei há bocadinho, saber ouvir é importante. E claro, depois eu acredito que rodear-se de pessoas certas, pessoas competentes, pessoas que consigam acrescentar algo que te falta, porque falta-nos sempre alguma coisa, seja skill, seja capacidade, seja rodear-se de pessoas, de boas pessoas, aprender e ouvir, escutar. Acho que não é? é uma. Ativamente. Poucas pessoas escutam, não é? É diferente de O ouvir. nosso ego às vezes É tramado. obriga-nos, não, impede-nos É tramado, de escutar.
E mesmo às É vezes tramado. até nas vendas, nós achamos que para vender é preciso falar mais do que escutar. É ao contrário. E é totalmente ao contrário. Eu tenho testemunho de um dos nossos comerciais que ele fez, acho que foi a primeira venda. Ele disse: Daniel, a coisa mudou quando eu ouvi mais o cliente Yeah. do que falei. E realmente eu estive ali super focado em escutar, apanhar aqueles pontos de dor e ser certeiro no momento certo. Concordo Foi aí que ele fez as 100%. primeiras Sem vendas. Quanto mais escutares o teu cliente, mais sabes sobre ele. E mais fácil. Se tu escutares o teu cliente, tu nem precisas de lhe vender nada porque ele vai-te comprar. Exatamente. Sem dúvida. É verdade, é verdade. Sem dúvida. Boa, olha, Muito bom. vamos nos despedir aqui. Muito Vamos, obrigado, sim, senhor. Marco, Muito obrigado. pela tua presença. Obrigado. Até vou pôr aqui o teu Não deixo o chapéuzinho. homem pendurado. Vou pôr aqui o chapéuzinho até para me Eu não despedir tenho o ali. meu chapéu. Não tens? Que Não, vergonha. Peço à Que Regi. 1, 2, 1, 2, 1, 2. chapéu. Já foste, não há Já chapéu foste, para já ti. não é, só para ti. Ora. Afinal, Afinal, aparece assim na câmara. Espetáculo. Chapéuzinho para nos despedir aqui com o Cruise Lovers. Exatamente. Portanto, muito obrigado, Marco, mais uma Obrigado, vez, eu é que Obrigado. pela agradeço. tua presença. Obrigado. Foi incrível. Eu quero me despedir também ali do outro lado, para quem nos está a ouvir ou a ver. Muito obrigado pela tua presença. Espero que tenhas gostado de mais um episódio do Roycast. Já sabes, deixa o teu like, partilha, comenta, segue também o Marco, o Cruise Lovers, a Fama Tour, e vemo-nos num próximo episódio do Roycast. Tchau, tchau.